Vivemos num país com mais de 200 milhões de cabeças de gado. Seria possível ter uma única ferramenta para reunir os dados de cada um desses animais e assim a gente saber as informações do nascimento até o abate? Como identificar cada animal em meio a centenas ou milhares que existem num rebanho? Afinal, boi identificado e rastreado é como se fosse o CPF do boi? E por que as empresas querem saber todas essas informações de um único animal? E o criador, o que ele ganha ao investir em sistemas de rastreabilidade na propriedade dele? Eu sou a Melissa Freitas, sou engenheira agrônoma, pecuarista da quarta geração, sucessora. Estou falando de Barra do Garças e também sou vice-presidente do movimento Agroligadas. Eu sou Dejane Arno, de Mãe do Miguel, falo de Cuiabá, sou jornalista especializada em agro e este é mais um episódio do podcast Em Produção, uma realização da RCE Digital, Lide Mato Grosso, Movimento Agroligadas e Crop Agro Comunicação. Dejane, muita gente já deve ter ouvido falar em rastreabilidade, né? Em sistemas que ajudam a rastrear carros, celulares, e essas são ferramentas que vão ajudar o dono desses produtos, né, a localizá-los em caso de alguma perda, em caso de algum crime. Mas quando se trata de animal, a coisa é um pouco diferente, né? Num animal, o rastreio é muito mais do que algo para localizar esse animal, já que ele está lá na fazenda e a gente sabe aonde, né? Geralmente o bovino ele vai carregar um brinco na orelha, ele que contém um chip. E nesse chip estão informações sobre a vida toda dele, do nascimento e também quando ele toma alguma vacina, algum tipo de remédio, antibiótico. Então é diferente. Pois é, Melissa, tudo isso, né, é tecnologia que está perto da gente, no campo ou na cidade. E quando a gente fala de 20 anos para uma pessoa, a gente sabe que é algo, né, uma pessoa de 20 anos é uma pessoa muito jovem, tem muita coisa a vivenciar ainda, muitas experiências pela frente, né? Mas quando a gente fala em sistemas, um sistema com 20 anos, ele precisa ser renovado porque muita coisa já está ultrapassada. E o sistema que é responsável, então, por rastrear e identificar bovinos e bubalinos, aliás, bubalinos, para quem não sabe, se é relacionado aos búfalos. Bom, esse sistema começou a partir do ano 2000 no Brasil. E olha só, o start aconteceu por pressão comercial de outros países que consumiam a carne brasileira. O fato é que nessas 2 décadas muita coisa foi aprimorada. Em 2002, para que todo mundo saiba, foi criado um sistema oficial para atender cobranças do mercado externo. O Sistema Brasileiro de Rastreabilidade da Cadeia de Bovinos e Bubalinos. Bom, o apelido dele é um pouquinho mais fácil da gente falar, é o SISBOV. Ao longo dos anos, esse sistema foi adaptado e foi ganhando reconhecimentos e fornecendo informações importantes sobre toda a cadeia da pecuária brasileira. Em 2009, então, surgiu a Lei da Rastreabilidade e muitas ferramentas. Bom, mas tem muita informação técnica e a gente não sabe todas elas, né? Por isso a gente sempre conta com convidados nos nossos episódios do podcast. O convidado de hoje é o Paulo Costa, que é coordenador de protocolo de rastreabilidade da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA. Obrigada por estar conosco, Paulo. Temos muitos questionamentos para você, viu? Bom dia a todos, um grande prazer poder falar um pouco do trabalho que a gente vem desenvolvendo e contribuir aí para o entendimento de um assunto tão relevante para o país como a rastreabilidade. Então já explica para a gente, Paulo, o que é a rastreabilidade, como ela é feita, como é possível, então, buscar essas informações individuais de cada animal. Bem, a rastreabilidade ela é uma ferramenta, né? Então, é uma ferramenta que possibilita a gente ter diversas informações do produto
a que você está rastreando, a qual você está disposto a rastrear, né? Então, você ter informações relacionadas à data de nascimento, idade do animal, a questão relacionada à origem, os manejos que esse produto passou, no caso, a gente falando especificamente de bovinos, né? A questão de distribuição dos animais nos diferentes piquetes, índices zootécnicos como ganho de peso, idade de desmama, enfim, é uma infinidade de informações que podem ser atreladas à rastreabilidade dos animais, né? É um assunto tão relevante que a gente tem como lei, né? No país, a Lei 12.097 de 2009, e que define qual é a rastreabilidade, as ferramentas de rastreabilidade obrigatórias para todos os produtores de bovinos e bubalinos do país, né? E é interessante porque as ferramentas elas estão encadeadas, né? Então tem a ferramenta de identificação coletiva, que seria a marca fogo ou a própria tatuagem na orelha do animal, que pode ser substituída por uma identificação individual, previsto isso em legislação. Essa marca a fogo ou numeração ou tatuagem está atrelada no momento do trânsito do animal a guia de trânsito animal, né, para poder registrar da onde aquele animal partiu e para onde ele está indo, né, origem e destino. Se o destino for outra propriedade rural, então também vai ter a necessidade de sempre estar fazendo essa rastreabilidade obrigatória por uma nova marca fogo, né? E se o destino for um frigorífico, então a rastreabilidade do destino chegando até o frigorífico e tendo da indústria para frente a rastreabilidade do alimento. Então, é muito interessante porque dentro da rastreabilidade do alimento, aí vem por lei os registros do Serviço de Inspeção Federal, os registros dos programas de autocontrole da indústria e chegando então até a embalagem do produto final na mão do consumidor, onde ele consegue verificar em qual unidade foi produzido aquele alimento, qual data foi realizado o abate do animal, e então encadeando desde a origem até a mesa do consumidor informações relevantes, não só para a questão da inocuidade do alimento, mas também para questões relacionadas à defesa sanitária, à proteção dos nossos rebanhos pelo serviço oficial brasileiro, né, que conta aí com uma estrutura robusta, né, com os órgãos executores de sanidade agropecuária em cada estado brasileiro, em cada unidade federativa, e que na ocorrência de qualquer evento sanitário, foco, por exemplo, de uma doença, podem lançar mão imediatamente de um plano de contingência com base nessas informações de rastreabilidade, conseguindo ser mais efetivos no combate, né, a esse foco de alguma enfermidade. E a lei de rastreabilidade ela é tão interessante, tão bem feita, que ela não se restringe a essas ferramentas obrigatórias. Ela deixa em aberto a possibilidade de protocolos de rastreabilidade de adesão voluntária. Então, para atendimento de requisitos específicos de mercados importadores ou de nichos de mercado, de tendências de consumo, então a gente tem aí uma ferramenta extremamente versátil e que pode atender a praticamente todos os mercados que a gente puder imaginar, todos os requisitos que a gente puder imaginar. E a importância da rastreabilidade individual, no caso, né? Existe aí a diferença, uma rastreabilidade coletiva, obrigatória, que é a questão da marca fogo, né? E a rastreabilidade individual, por meio da identificação individual, seja via brinco, né, o elemento de identificação na orelha do animal, ou até mesmo alguma outra tecnologia, como o bolos intraruminal também existe, entre outras tecnologias que estão surgindo, a importância principal é para dentro da porteira.
é você ter um controle dos índices zootécnicos e de produtividade e que vão fazer toda a diferença na hora da tomada de decisão pelo produtor rural para enviar para o abate aquele animal que não está tendo um ganho expressivo de peso, né? Então está consumindo muito, está dando prejuízo e não está dando retorno, para poder fazer uma seleção genética mesmo do seu plantel, saber a procedência dos bezerros, todo o registro de paternidade e maternidade, para que possa ver quais são os produtos que estão tendo melhor resposta ao manejo sanitário, ao manejo nutricional adequado. Então, para dentro da porteira, a rastreabilidade individual ela traz inúmeras vantagens do ponto de vista gerencial da propriedade. Isso é fundamental quando a gente vê um mercado com margens cada vez mais restritas, custos de produção elevados e que a gente precisa ter, sim, os custos e os ganhos ali na ponta do lápis para a tomada de decisão. Paulo, e quais os dados de rastreabilidade animal que nós temos hoje no país, a porcentagem do rebanho? Olha, quando a gente fala em rebanho nacional hoje, identificado individualmente, a gente está falando em torno de 20 milhões de cabeças, né? Sendo que dentro do programa oficial, que é o Serviço Brasileiro de Rastreabilidade da Cadeia Produtiva de Bovinos e Búfalos, o volume de animais identificados gira em torno de 10 a 12 milhões de animais, né? E, além desses, a gente tem aí os animais de associações de criadores, um aumento muito expressivo da identificação individual, justamente para questões relacionadas à gestão da propriedade, manejo, e dessa forma, então, a gente atinge aí em torno de 20 a 25 milhões de cabeças identificadas no país, né, o que representa cerca de 10% do rebanho. E, Paulo, no comparativo com outros países, esse é um percentual muito baixo, né? A que se deve, então, essa diferença tão grande? Há outros países que essa identificação individual está bem mais avançada? Sim, existe uma grande diferença no Brasil em comparação com outros países, justamente pelo critério de obrigatoriedade da identificação individual. Então, alguns países entenderam que seria estratégico uma medida de obrigar a identificação individual dos seus rebanhos, né, como é o caso aí do Uruguai, como é o caso da Austrália. Estados Unidos tem uma previsão de até 2023 estar com 100% do seu rebanho com identificação individual. E no Brasil a gente tem a obrigatoriedade da identificação para atendimento das garantias sanitárias exigidas pelo bloco europeu, né? Então, hoje, o mercado que a gente atende, que exige a identificação individual, é o mercado europeu. E dessa forma, então, a gente tem o produtor fazendo a adesão a esse mercado, né, de maneira voluntária, né? E a lei da rastreabilidade, ela prevê a possibilidade da identificação individual, mas não é obrigatória. A identificação obrigatória é a identificação coletiva, né? E aí a gente, com essa lei de rastreabilidade, com essas ferramentas estabelecidas como obrigatórias, a gente consegue atender um grande número de mercados importadores, são mais de 150 países que a gente consegue atender e que não tem requisitos que estejam acima da lei de rastreabilidade. No caso, o bloco europeu é o bloco hoje que a gente atende, que tem requisitos que estão acima da legislação nacional, então, sendo obrigatório para que o produtor tenha a sua propriedade habilitada, ele fazer a identificação de 100% do seu rebanho. A identificação individual de 100% do seu rebanho, né? Então, esse pecuarista que vende para o bloco europeu e faz todo esse trabalho, faz o investimento dentro da propriedade, ele também ganha mais por isso? Exatamente. A gente tem aí hoje um cenário
um tanto quanto defasado da bonificação para o mercado europeu, né, havendo uma queda notável no número de propriedades habilitadas. Quando a gente está falando aí de 2019, a gente está falando em cerca de 1.800 propriedades habilitadas, atingindo hoje a marca aí de 1.400 propriedades habilitadas. Isso reflete claramente a defasagem da bonificação e a falta de interesse financeiro nessa bonificação, na proposta de exportação, né? A gente está mantendo aí cerca de R$ 2 de bonificação por arroba, né, para os animais habilitados. Quando a gente verifica que alguns outros programas, alguns outros protocolos de raças bovinas, por exemplo, trazem aí uma margem de cerca de R$ 20 a R$ 22 por arroba. E quando a gente fala de mercado China, também a gente tem uma valorização muito maior por arroba, né? Uma bonificação muito maior por arroba. É uma regra de mercado, né? Lei da oferta e procura. Então, esse mercado está um pouco desaquecido, estagnado nessa questão da bonificação, e ela tende a aumentar a partir do momento que haja uma diminuição do número de animais disponíveis e as indústrias não consigam atender seus pedidos, né? Precisem de mais animais para atender seus pedidos, então vão aumentar a bonificação quando isso acontecer. É a lei de mercado que se impõe livremente, né? Trazendo um olhar para dentro da propriedade, para a fazenda, existe como é a possibilidade de uma fazenda ter animais que são rastreados ou não e também não rastreados? Como que funciona essa questão? Sabendo de em outros tempos era mais difícil ter esse controle, né? Eu quero até trazer uma experiência que nós tivemos na fazenda. No começo, quando começou com essa história de rastreabilidade, a gente teve um pouco de dificuldade, por isso acabamos até desistindo de fazer essa rastreabilidade. Então foi logo lá no início, quando ainda estava implantando os sistemas e tudo. O que houve de modificação de lá para cá? E existe a possibilidade de dentro da propriedade a gente ter uma parte do gado rastreado e outra parte não, pensando nessa questão de preço e de mercado? Sim, essa é uma pergunta muito interessante, muito pertinente, porque ela abre um leque de possibilidades bem legal. A gente está passando por um momento de modernização do sistema de rastreabilidade nacional, onde haverá nos próximos meses uma desvinculação da rastreabilidade individual, da rastreabilidade feita individualmente, das regras de mercado, né? Veja que o que está estabelecido hoje é que a identificação obrigatória de 100% dos animais ela está vinculada aí ao mercado europeu, né? Agora, aquele produtor que quiser identificar o seu rebanho com numeração oficial, seja para fins de manejo, para controle zootécnico, para qual finalidade for, ele vai poder fazer essa identificação livremente, sem ter que atender a requisitos de mercado. A partir do momento que esse produtor queira atender um mercado, ele vai aderir a um protocolo de rastreabilidade específico, onde ele se compromete a atender aquelas regras. Obviamente, aquilo vai ter um custo adicional, né, seja por certificação ou por algum manejo específico, mas também vai trazer uma bonificação financeira para o produtor que desejar aderir. Então, é uma evolução muito interessante, onde a gente consegue democratizar a rastreabilidade individual no país, com um sistema oficial de rastreabilidade, e a gente deixa o produtor que quer ser habilitado para um mercado aderir às regras daquele mercado. Isso é muito interessante, né? E respondendo à sua pergunta, hoje, com relação à identificação de parte do rebanho, hoje já existe um protocolo que a gente chama de protocolo garantia da identificação, e esse protocolo traz essa possibilidade. O protocolo garantia da identificação, ele vai dar as seguintes garantias: a idade de identificação desse animal até os 10 meses,
a data de nascimento desse animal para que lá no abate consiga saber qual é a idade exata daquele animal, e a propriedade pode identificar, então, apenas os animais que ele quer ter essas referências, esses critérios bem monitorados, para que ele possa vender esses animais, no caso, esses bezerros, para uma propriedade habilitada para atendimento do mercado europeu, especificamente aí com critérios relacionados à cota Hilton, que aí tem mais uma valorização da bonificação. Né? Então, o bônus aí de R$ 2 a R$ 3 da Europa passa ali até a R$ 5. Então, é muito interessante porque o produtor que está entregando os animais para o frigorífico com destino a atendimento da cota Hilton, ele fez a aquisição dos bezerros com essa garantia da identificação, que vai dizer, olha, os animais foram identificados até os 10 meses e a data de nascimento garante, então, que no momento do abate ele tinha, no máximo, 24 meses. Então, ele atende aí critérios específicos da cota Hilton. Paulo, explica para a gente, para quem não é do setor, o que é a cota Hilton. A cota Hilton, desculpa, é uma cota de carne de qualidade, também conhecida como HQB, a High Quality Beef. Então, dentro da União Europeia, né, que já tem esses requisitos específicos de 100% da identificação, existe a cota Hilton. Né? A cota Hilton ela tem um histórico de ter sido criada, né, uma cota aí de alta qualidade para atendimento dos hotéis Hilton. Né, na Europa, uma rede de hotéis muito famosa. Então, por isso, até hoje, é chamada de cota Hilton, apesar de não ser exclusiva para essa rede de hotéis. Então, além dos critérios Europa, traz aí alguns critérios relacionados a manejo nutricional, idade de abate e idade de identificação desses animais. É aquele bife que derrete na boca, né? Que não precisa demorar para cortar, é o melhor. Dá para cortar com colher. E vamos lá. Isso, mas Paulo, me fala uma coisa. A gente sabe que esse mercado externo é muito importante, mas a gente também sabe que a produção brasileira, a maior parte fica no Brasil, no mercado interno. O consumidor do mercado interno está disposto a pagar também bonificações, a pagar um pouco mais por todo esse trabalho que é feito dentro da porteira? Porque é muito investimento, muito trabalho, mais pessoas para fazer a identificação individual de cada animal. E aí, o mercado interno como fica? A gente tem percebido, né, uma alta nos preços da carne, né, e a gente consegue enxergar que essa é uma característica relacionada justamente com as exportações. Né? Trazendo para o mercado interno, a gente vê o produtor rural tendo algumas oportunidades, como protocolos de raças bovinas, a questão do novilho precoce, né, que tem um incentivo aí da isenção de 50% no ICMS, no Mato Grosso do Sul. Enfim, tem diversas oportunidades de agregar valor que estão disponíveis para os produtores hoje e que, com um investimento em genética, em manejo sanitário, manejo nutricional adequado, ele tem a oportunidade de ter um ganho financeiro mais expressivo, né, com a venda dos animais aos frigoríficos. E a gente vê que é uma possibilidade que traz aí, no cenário macro do país, uma melhoria do rebanho nacional. Né? Então, independente da raça utilizada, o investimento em genética ele vai trazer melhores índices zootécnicos e mais produtividade, né? Melhor conversão alimentar, melhor ganho de peso, vai trazer aí benefícios para dentro da propriedade e que, obviamente, na hora da remuneração tem que se justificar. Né? O investimento feito em sanidade, em nutrição, são fundamentais para que a genética da raça possa se expressar em ganho de peso e, no final, tem que haver a remuneração adequada
para que todo esse investimento se pague e dê lucro. Paulo, nós estamos falando agora sobre essa questão de pagar a mais, os consumidores pagarem mais, então eu vou fazer uma perguntinha que vem um pouco antes e bem simples. Entendendo que a rastreabilidade tem sido agora uma grande tendência de consumo, não só relacionada aos bovinos e à carne, mas para vários outros produtos, por que essas empresas e mesmo o consumidor, eles querem saber essa origem, essa rastreabilidade, todo o processo, onde o boi foi criado, os produtos, por que eles querem saber esse histórico? Em algum outro programa que a gente fez, até falando sobre biografia, né? A história do produto. É uma evolução, né, tanto da cadeia produtiva como do nível de esclarecimento e de informação dos consumidores. É interessante que há um tempo atrás eu tive a oportunidade de conversar com um profissional da rede de varejo, onde se estabeleceu um questionário aos seus clientes, perguntando quais eram os critérios de decisão na hora da compra. Então, relacionando questão de origem, bem-estar animal, sustentabilidade, e esses questionários foram confrontados com a decisão no momento do pagamento, né, no momento efetivo da compra. E o critério de compra é o preço, né? Esse é o critério primordial ainda do consumidor brasileiro, e acredito que não seja só do consumidor brasileiro, mas a gente vê um nível de maturidade muito interessante com relação a informações de necessidade de bem-estar animal, de garantia de origem, a questão de sustentabilidade, a relação com manejo nutricional, se aquela carne foi produzida exclusivamente a pasto ou se o animal teve em confinamento, né? Então a gente vê que essa tendência existe, é uma preocupação do consumidor, mas ela ainda não está refletida na decisão de compra, né? O consumidor brasileiro ele ainda não está tomando isso como sendo um critério de decisão de compra. Aí a gente começa a falar de nichos de mercado, né? Então, a parte de bem-estar animal e de sustentabilidade, a gente entende que ela tem que ser de todos os cortes, não deve ser um nicho de mercado, né? São critérios para que a atividade possa se manter, possa evoluir, para a sociedade se manterem aí consumindo. Critérios relacionados à qualidade já são mais claramente nichos de mercado, como, por exemplo, você comprar uma carne para um evento especial que você vai fazer para sua família ou para amigos, onde você não quer ter uma surpresa pegando um corte que não esteja tão macio. Você quer a garantia de que aquele produto está seguindo um padrão de qualidade e que a única chance de erro é o assador queimar a carne, né? Não existe como errar nas etapas anteriores na escolha do produto, porque ele segue um padrão de qualidade padronizado. Então, realmente, a única chance de dar errado o churrasco ou o jantar seria o cozinheiro ou o assador errar a mão ali no ponto da carne. E aí a gente vai considerar um pecado se ele errar, né? Porque a carne ali, bem produzida, de qualidade, né? Os 45 do segundo tempo não deu certo. Bom, Paulo Costa é coordenador de protocolo de rastreabilidade da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, ACNA. Muitos trabalhos desenvolvidos. Paulo, eu gostaria de saber se você tem algo ainda que você queira acrescentar, alguma consideração. Sim, sem dúvida, é fundamental que a gente, enquanto brasileiros, a gente consiga enxergar o trabalho de base muito bem feito ao longo das décadas pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, trazendo a inocuidade dos alimentos, né, que é a base para tudo isso. Então a gente está chegando no momento de evoluir para qualidade, padrões e tudo mais, graças a esse trabalho realizado lá atrás e que tem um efeito aí que a gente vê
fundamental para a nossa balança comercial, onde a gente atende aí mais de 150 países com produtos agropecuários brasileiros, especialmente a carne, né? A CNA, em parceria sempre com o Ministério da Agricultura, entendendo a importância dessa interação entre produtores e os órgãos oficiais, trazendo então aí novas oportunidades com os protocolos de rastreabilidade de adesão voluntária, onde os produtores podem não só cumprir os requisitos sanitários estabelecidos pelos órgãos oficiais, mas também ter uma agregação de valor aí por meio da melhoria da qualidade dos seus produtos. Paula, só para ver se eu entendi certinho, em relação, por exemplo, você estava falando sobre o custo e sobre a gestão na fazenda, então compensaria eu ter rastreabilidade se eu quisesse fazer uma gestão. Porém, eu penso que devem ter algumas coisas que vão fazer a minha gestão, alguns sistemas, de uma maneira mais barata. Então, seria interessante eu ter esse sistema agora, já que teve essa mudança, porque aí eu posso ter uma gestão que seria um pouco mais em conta e depois eu fazer aquela mudança, como você falou. Eu não sei o nome técnico, eu não consegui anotar aqui para lembrar certinho. Então, isso é uma coisa que trouxe de inovação que vai melhorar para o produtor nesse sentido. Exatamente. O que a gente está passando no momento, Melissa, é por uma transição. Então, a CNA, desde 2017, ela já faz a operacionalização das demandas do Sisbov. O entendimento é que a cadeia produtiva tenha que dar conta de todos os controles e o Ministério da Agricultura fique com a parte de fiscalização e auditoria. Nessa previsão, a gente vai separar o que vai estar acontecendo, essa transição, e que vai acontecer nos próximos meses, a gente vai ver uma separação. O que é rastreabilidade individual de animais, pública, gratuita, para qualquer produtor fazer adesão. Isso vai trazer muita informação boa para a defesa sanitária, para a defesa agropecuária do país. E o que é regra de mercado? Nessa regra de mercado é que estarão os requisitos aí para a União Europeia, para a China, para qualquer outro mercado que tenha exigências adicionais à lei de rastreabilidade. Então, a questão do manejo dentro da propriedade, você tem a oportunidade de fazer ele a qualquer tempo, né? Você poder melhorar teus índices, fazer os controles de todas as informações para poder ter tomada de decisão e fazer o teu negócio girar com maior rentabilidade. Agora, a partir do momento que você se dispõe a atender a algum mercado, seja China, Europa ou qualquer outro, você tem a oportunidade de cumprir requisitos adicionais daquele mercado mediante uma bonificação, mediante um pagamento extra, né, daquele animal que você está entregando com aquelas garantias adicionais, digamos assim, né? Então, se você é criador de uma raça específica, você consegue verificar se tem já um protocolo daquela raça e verificar quais são os frigoríficos credenciados. E se tiver um frigorífico que seja logisticamente atrativo para você entregar os animais e que esteja utilizando esse protocolo, então a informação que você tem que ter é o quê? Quanto que ele está pagando a mais no valor da arroba? Qual é o prêmio que ele está pagando para eu entregar o animal nesse padrão? Né? Qual que é o entendimento? Aquele frigorífico tem uma anuência do protocolo, da detentora do protocolo, que pode ser uma associação de criadores. Essa anuência dá o direito àquele frigorífico a usar a marca daquele protocolo na rotulagem. E isso vai agregar valor lá na gôndola, na hora da venda para o consumidor. Então, nada mais justo do que essa agregação de valor no varejo seja transpassado para a indústria e seja transpassado ao produtor rural, né? E as empresas, associações ganham na venda de genética. Então, você vê que a roda vai girar, onde o produtor que recebeu a bonificação ele vai investir em boia, né? Vai investir no manejo nutricional adequado, porque o animal vai responder, manejo sanitário, e ele vai investir mais em genética, porque ele está vendo que dá resultado financeiro. Então, essa é a lógica do negócio, né? Para dentro da propriedade, tua rastreabilidade gera indicadores para você fazer o negócio render dinheiro. Para fora da propriedade, você tem que ver quais protocolos estão oferecendo e se você cumpre esses protocolos para você ganhar a bonificação.
Eu tinha pensado assim, por exemplo, se fosse eu aderir a essa questão, que foi quando eu perguntei das duas, de ter os dois tipos de gado na propriedade. Só que se você tem uma rastreabilidade individual, que, como você falou, a gente pode aderir gratuitamente, e aí, de repente, depois, no meio do caminho, você percebe que vocês têm as condições e que estão pagando bem de uma maneira que compense, aí sim você vai entrar com esses critérios para atender o mercado, como você disse. Então, aí, inicialmente, se você fica, vamos falar, só até na metade do caminho, você está usando isso para melhorar dentro da sua propriedade. Mas aí, se você já vem acompanhando isso e percebe uma oportunidade, você tem, vamos falar assim, no meio do caminho, a condição de mudar, né, de acrescentar esses protocolos e aí conseguir ganhar. Isso, nesse caso da identificação de parte do rebanho, é interessante que você vai ter dois preços de venda do animal, né? Então, você vai ter o preço de venda do bezerro, digamos assim, identificado com registro de data de nascimento, data da identificação. Ele vai ter um custo, vai ter um preço diferenciado, e os demais animais que não estão identificados vai seguir o preço da praça que você estiver comercializando. Então, é interessante. E a questão da entrega dos animais rastreados ao frigorífico, muitas vezes a propriedade já atende os critérios. Esse que é o legal. Você tem diversas propriedades já atendem critérios relacionados à parte socioambiental, a critérios relacionados à identificação individual. Basta algumas adequações no processo, por exemplo, então eu tenho que identificar até os 10 meses, senão esse animal não consegue cumprir o requisito. É exatamente isso. Então o produtor vai ver se vale a pena ele identificar aos 10 meses, até os 10 meses ou não, né? Então, traz autonomia para a propriedade poder tomar a decisão que ela julgar mais interessante economicamente. É isso, obrigada, Paulo. Foi muito enriquecedor, né, Melissa? Muita informação boa para a gente levar ao nosso público também. Foi sim, Dejane. Muito obrigada, Paulo. E é uma coisa que a gente está aí convivendo todos os dias, né? Então é importante a gente conhecer, entender um pouco mais. Como eu disse, é uma tendência, né? E para todos os produtos, não só para carne, e a gente entender qual é a importância, que diferença isso vai fazer, não só na qualidade, na sanidade, no preço, mas aí influenciar nas nossas decisões. Então, obrigada, Paulo. Eu que agradeço a oportunidade de falar um pouco do nosso trabalho. Bom, o Paulo Costa, que é responsável aí por esse protocolo, coordena todo esse trabalho feito pelo Sisbov na CNA, trouxe muitas informações, Melissa. E você, como pecuarista, já também se deparou com essa questão da rastreabilidade, você contou para a gente, né? Mudou um pouco a sua visão? Você acha que dá para voltar a investir nisso também? Mudou sim, Dejane. É um diferencial, né? Então eu senti que tem novas oportunidades. Voltando àquele tempo, como era bem no começo, a gente teve um pouco de dificuldade com os brincos, com a ficha, com as fichas, né? Com os animais que se perdiam com essa organização. Então foi no começo foi assim um desafio muito grande. A gente não conseguiu dar sequência. A gente fez só uma parte, né? Um começo e levou para a Boitel e depois a gente não deu sequência. Mas hoje eu vejo como uma grande oportunidade, porque ele nos falou sobre a questão de você fazer uma parte do rebanho e outra parte não, e bem como se você fizer com a propriedade toda de maneira gratuita até determinado ponto, e aí se você encontrar um mercado que vale a pena, você continua investindo, porque daí vai ter um retorno financeiro, né? Então aí surge uma oportunidade, não só de a gente ter uma gestão, um gerenciamento melhor dentro da propriedade, mas abre um leque de possibilidades de você decidir procurar algum mercado que vai pagar a contento ou não. Então, eu acho que essas mudanças e tudo isso, a melhoria também na tecnologia e na maneira de implantação disso dentro da propriedade, torna isso bastante interessante, pensando de uma maneira dentro da propriedade, organizando, né, de gestão e também de retorno financeiro. Eu acho que é muito bom, sim. Eu achei muito legal também, Melissa, que ele falou dessa questão que muitas propriedades até já estão com protocolos adiantados e nem sabem disso. Elas já atuam de forma sustentável socialmente, ambientalmente, então são pequenos ajustes que podem ser feitos
para que elas possam acessar diferentes mercados, né? E quando a gente fala de mercado, a gente fala de carne, no final é o que interessa, o produto final do boi é a carne, né? Por isso, esse assunto de rastreabilidade não termina aqui. No próximo episódio, a gente vai continuar falando de diversos produtos que podem ter origem em informações rastreadas, né? A gente falou do boi, continuamos falando sobre a carne no próximo episódio, com mais dados, com mais informações de como esse produto chega até o consumidor. Afinal, tem muito chão pela frente, né, Melissa? Nós temos muito que aprender e nós temos muita oportunidade para cada vez mais crescer, né, e melhorar a qualidade da nossa produção, melhorar também o nosso ganho, a nossa visibilidade no mercado, não só interno como no externo também. Então, a gente segue aí aprendendo e melhorando cada dia mais aqui na produção no nosso país. Então, Melissa, eu agradeço a sua companhia hoje no episódio que a gente tratou sobre a rastreabilidade bovina e a gente se vê no próximo episódio em produção. Até lá! Tchau, tchau e até o próximo episódio.